Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Paula. Desde que me lembro, sempre fui o tipo de pessoa que acredita que um gesto de bondade pode mudar tudo. Talvez fosse otimismo ou apenas minha forma de tentar sobreviver em um mundo onde as pessoas nem sempre retribuem. Era assim que eu via a viagem ao Havaí, uma chance de nos reconectarmos como família, ou pelo menos fingir que éramos uma. Gustavo parecia entusiasmado quando mencionei a ideia pela primeira vez, mas sua expressão sempre entregava um pequeno desdém, como se fosse óbvio que eu assumiria o custo de tudo. E, como de costume, foi o que fiz. Eu tinha planejado cada detalhe com carinho. Escolhi um resort 5 estrelas, com vista para o mar, suítes luxuosas e um roteiro pensado para agradar a todos. Para Gustavo, passeios de barco e aventura. Para Vera, massagens e jantares finos. Para Paulo, vinhos exclusivos e tardes tranquilas. Eu queria acreditar que isso poderia apagar as pequenas farpas que recebia diariamente da sogra e trazer alguma harmonia para a relação. Mas, no fundo, sabia que era uma tentativa desesperada de ser incluída em um clube do qual nunca fizeram questão que eu fizesse parte. Não foi surpresa, portanto, quando Vera reagiu ao anúncio da viagem com algo menos que entusiasmo. Nossa, Paula, você não acha isso tudo um pouco exagerado? A gente não precisa de tanto luxo assim. Eu ri desconversei, fingindo não ouvir o tom de crítica. Gustavo, claro, ficou em silêncio. Sempre ficava. Ele preferia não contrariar a mãe, mesmo que isso significasse me deixar sozinha para lidar com os comentários passivo-agressivos. Por fora, eu sorria. Por dentro, a raiva crescia. Não era o dinheiro. Não era o esforço. Era a falta de reconhecimento, de um mínimo de gratidão. Luxo demais. Ela dizia, mas nunca hesitou em aceitar os presentes, os mimos, as facilidades que minha generosidade proporcionava. A realidade é que, para Vera, eu nunca seria boa o suficiente. Nunca seria a esposa ideal para Gustavo. Talvez por isso eu me empenhasse tanto, esperando provar meu valor. As semanas que antecederam a viagem foram um turbilhão de preparativos. Entre reuniões de trabalho e ajustes no roteiro, eu estava exausta, mas ainda assim determinada. Gustavo, por outro lado, parecia cada vez mais ausente. Não era apenas fisicamente, ele sempre tinha uma desculpa para chegar tarde em casa, mas emocionalmente. Às vezes, eu me perguntava se ele sequer notava o quanto eu me esforçava. Naquela noite, enquanto terminava de revisar as últimas reservas, ouvi risadas vindas da cozinha. Era Gustavo e Vera. Eles pareciam estar se divertindo muito, e por um momento, senti um calor reconfortante ao pensar que talvez estivessem animados para a viagem. Mas conforme me aproximei, as palavras cortaram como vidro. Ela acha que vai com a gente? Coitada. Era a voz de Vera, carregada de escárnio. Deixa ela pensar isso, mãe. Vai ser melhor assim. Pelo menos cuida da casa enquanto a gente aproveita. Gustavo respondeu, rindo. Eu parei na porta, incapaz de me mover. Cada palavra era um soco, cada risada um lembrete do quanto eu era dispensável para eles. Meu coração parecia bater em câmera lenta, enquanto minha mente tentava processar o que acabara de ouvir. Eles estavam conspirando contra mim. Respirei fundo, endireitei os ombros e voltei para o quarto. Meu rosto estava quente, mas não de tristeza. Era raiva. Uma raiva que vinha se acumulando há anos, sufocada por desculpas e tentativas frustradas de ser aceita. Se eles queriam me excluir, tudo bem. Mas não seria do jeito que planejavam. Naquela noite, enquanto Gustavo subia para o quarto com um sorriso satisfeito de quem acha que venceu, eu já tinha decidido. Não haveria mais concessões. Não haveria mais Paula tentando agradar. Eles não sabiam, mas haviam acabado de acordar algo em mim que não poderiam controlar. O jogo estava prestes a mudar, e dessa vez eu era quem ditava as regras. Quando acordei na manhã seguinte, ainda era cedo. A casa estava mergulhada em silêncio, um contraste estranho com o turbilhão de pensamentos que me invadiu durante a noite.
Lá fora, o sol começava a iluminar as janelas, mas eu me sentia completamente às escuras sobre como prosseguir. Não sobre o que fazer, isso eu já tinha decidido, mas sobre como fazê-lo sem perder a dignidade. Afinal, dignidade era tudo o que me restava naquele casamento. Desci as escadas devagar, os degraus rangendo sob meus pés descalços. Ao entrar na cozinha, os detalhes do dia anterior pareciam estar gravados ali, como fantasmas rondando o ambiente. O som das risadas, as palavras de desprezo. Inspirei fundo, forçando-me a afastar o peso da dor. Agora não era a hora para isso. Agora era a hora de agir. Comecei pelo básico. Peguei no laptop e revisei as reservas da viagem. Eu tinha acesso a tudo, já que fui eu quem cuidou de cada detalhe. O resort, os voos, os passeios, tudo estava registrado na minha conta. Um clique aqui, outro ali, e a viagem desapareceu. O reembolso, como era de se esperar, cairia diretamente na minha conta bancária. Espero que aproveitem muito a viagem de volta para a realidade, pensei, sorrindo pela primeira vez em horas. Enquanto o sistema processava os cancelamentos, minha mente vagava para o próximo passo. O divórcio. Os papéis já estavam prontos há meses, guardados no fundo de uma gaveta, esperando apenas uma assinatura. Na época, hesitei. Ainda acreditava que havia algo a salvar, que Gustavo poderia mudar. E eu poderia ser suficiente. Ontem à noite, ele me deu a resposta que eu precisava. Subi para o quarto e, com mãos firmes, puxei os documentos da gaveta. Li cada linha como se fosse a primeira vez, absorvendo o peso de cada cláusula, cada item. A casa ficaria comigo. Claro, estava no meu nome, já que fui eu quem pagou. Gustavo não teria direito a nada além de um alívio temporário de sua própria arrogância. Assinei os papéis com um traço firme, quase simbólico. Era mais do que uma assinatura, era o fim de uma história que eu tinha escrito sozinha por tempo demais. Voltei à cozinha e preparei café, como se fosse um dia qualquer. Gustavo desceu pouco depois, arrastando os pés e coçando a cabeça, como se sua noite de sono tivesse sido tranquila. Eu observei por um instante, perguntando-me como era possível que ele estivesse tão confortável com sua própria mediocridade. Bom dia. Ele disse, sem olhar para mim. Bom dia. Respondi, seca. Ele não percebeu. Os minutos seguintes passaram em silêncio enquanto ele comia uma torrada apressadamente e saía pela porta. Não perguntou sobre meus planos, não mencionou a viagem. Para ele, eu era invisível, um peso a ser descartado assim que o avião decolasse. Mal sabia ele que eu estava prestes a desaparecer da vida dele, mas não como ele imaginava. Depois que ele saiu, minha atenção voltou-se para os detalhes. Não bastava cancelar a viagem e assinar os papéis, eu queria que ele e seus pais sentissem o impacto da minha decisão. Não com gritos ou confrontos, mas com a precisão de alguém que passou anos planejando essa vitória silenciosa. Fiz uma pausa para considerar como faria isso. A resposta veio enquanto olhava pela janela, vendo os pássaros pousarem no jardim. Não havia pressa. O silêncio, combinado com a surpresa, seria minha melhor arma. Peguei os documentos do divórcio e os dobrei cuidadosamente, colocando-os dentro de um envelope branco. Escrevi o nome de Vera nele, com minha letra mais caprichada, como se fosse um convite. No computador, imprimi a confirmação do cancelamento da viagem e inseri também no envelope. Era um golpe simples, direto, mas absolutamente letal para o ego deles. Com o envelope pronto, caminhei até minha bolsa, onde ele aguardaria o momento certo. A sensação de controle era libertadora. Pela primeira vez em anos, eu não estava tentando agradar ou consertar nada. Eu estava pensando em mim. À tarde, quando Gustavo voltou para casa, fingi que tudo estava normal. Ele comentou algo sobre a viagem e como seria bom relaxar longe de tudo. Eu apenas assenti, mordendo a língua para não rir. Ele não fazia ideia do que estava por vir, e isso tornava tudo ainda mais satisfatório. Naquela noite, antes de dormir, revisei mentalmente cada passo do meu plano. Amanhã, eles sairiam confiantes, achando que tinham vencido.
Eu ficaria para trás, sim, mas apenas para saborear minha vitória em paz. Acordei com o som do silêncio. Não havia passos apressados de Gustavo nem o som da voz estridente de Vera reclamando sobre algo que eu não fiz direito. O relógio ao lado da cama marcava 8 horas, mas parecia ser o início de um novo tempo, uma espécie de renascimento. Levantei devagar, quase saboreando o momento. Desci as escadas, e a visão da sala confirmou o que eu já sabia: a casa estava vazia. As malas que antes estavam empilhadas perto da porta haviam desaparecido, junto com toda a energia sufocante que aquela família carregava consigo. A única coisa que restava era um pedaço de papel sobre a mesa de centro, dobrado de forma apressada, com meu nome escrito no canto. Peguei a nota, e uma risada escapou antes que eu pudesse me conter. A caligrafia apressada de Gustavo trazia um tom quase cômico. Cuide da casa enquanto a gente aproveita bem a viagem. Não se preocupe, voltamos em uma semana. Era isso. Ele realmente acreditava que poderia me deixar de fora de algo que eu mesma havia proporcionado, como se eu fosse uma empregada contratada para manter a ordem enquanto eles se divertiam. A audácia era quase impressionante. Mas não tanto quanto o que eu havia preparado. Caminhei até a cozinha e preparei uma xícara de café. Hoje era um dia para celebrar, e cada gole era uma pequena vitória. Quando terminei, peguei o telefone e disquei o número de Vera. A voz dela atendeu com uma falsa alegria que eu conhecia bem. Paula. O que foi? A casa já está um caos sem mim para organizá-la. Sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Oi, Vera. Espero que estejam aproveitando o início da viagem. Ela hesitou, provavelmente surpresa com meu tom cordial. Estamos, sim. Acabamos de chegar no aeroporto. Por que está ligando? Ah, é que percebi que você deixou algo importante na bolsa. Acho que deveria olhar agora. O silêncio do outro lado foi delicioso. Consegui ouvir o zíper da bolsa sendo aberto, os papéis sendo puxados. Primeiro, um suspiro. Depois, um gemido sufocado. O que é isso? Ela gritou. Ah, só algumas formalidades. Um presente meu para você e Gustavo. Respondi, minha voz carregada de doçura. Ah, espero que não tenham planos para o Havaí. O resort está ciente de que ninguém vai aparecer. O som de papel amassado e passos apressados no fundo da ligação me disseram que Gustavo havia pego o telefone. Sua voz soou dura e desesperada. Paula, o que você fez? Eu? Só tomei algumas decisões importantes. Cancelei a viagem, já que parece que eu não era necessária. E, claro, deixei os papéis do divórcio assinados. Tudo resolvido. Agora vocês podem curtir a casa, ou não. Na verdade, eu recomendo que arrumem outro lugar para ficar. Ele começou a gritar, mas desliguei antes que ele pudesse continuar. O que mais havia para dizer? Não era como se algum pedido de desculpas pudesse desfazer o estrago que ele mesmo causou. Deixei o telefone de lado e respirei fundo, sentindo o peso de anos de mágoas e manipulações se dissipar. Fui até a janela, e a luz do sol parecia mais brilhante do que de costume. Por um instante, fiquei ali, observando o jardim, ouvindo os pássaros. Aquela casa não era mais apenas um lugar onde eu morava. Era um símbolo de tudo que eu havia conquistado sozinha, apesar das tentativas deles de me diminuir. Era meu espaço, minha vida, minha independência. E, pela primeira vez, eu estava disposta a protegê-lo como unhas e dentes. Enquanto o café esfriava na mesa, comecei a planejar meu próximo passo. Afinal, o que vem depois de um ato de liberdade? Qualquer coisa que eu quisesse. E dessa vez, seria apenas para mim. Quando ouvi o som das chaves na fechadura, já era fim de tarde. Ele voltou mais rápido do que eu esperava. Talvez tenha corrido para casa direto do aeroporto, depois de descobrir que a viagem que tanto planejou às minhas custas tinha sido completamente desfeita. A porta se abriu com força, batendo na parede, e Gustavo entrou como um furacão. Paula, que porcaria é essa?
Ele segurava o envelope com os papéis do divórcio na mão, os dedos tremendo, o rosto vermelho de raiva. Eu estava na sala, sentada tranquilamente com uma xícara de chá na mão e um livro no colo. Não me dei ao trabalho de levantar. Olhei para ele por cima da borda da xícara e respondi com a maior calma do mundo. Parece que você já leu. Ele bufou, jogando o envelope na mesa como se fosse explodir. Você está louca? Por que fez isso? Cancelou a viagem? Assinou isso? Ele apontou para os papéis, a voz cada vez mais alta. A gente ia viajar. Minha mãe e meu pai estavam esperando por isso. Ah, claro, eles estavam esperando por isso. E eu? O que eu estava esperando, Gustavo? Coloquei a xícara na mesa com cuidado, encarando-o pela primeira vez. Acho que você esqueceu que essa viagem foi ideia minha. Que eu paguei por tudo. Que fiz isso porque ainda acreditava que éramos uma família. Ele deu um passo para trás, cruzando os braços, tentando recuperar o controle. Isso é ridículo. Você está exagerando. Não era nada demais. Era só uma brincadeira. Eu ri, seca, amarga. Brincadeira. Foi isso que você disse ontem à noite para sua mãe? Porque, sinceramente, não pareceu uma brincadeira quando ouvi você dizer que eu ficaria aqui cuidando da casa enquanto vocês se divertiam no Havaí. Foi só uma brincadeira quando sua mãe me chamou de peso morto e você riu junto com ela. Ele ficou em silêncio por um momento, mas não de culpa. Era o silêncio de alguém tentando encontrar uma desculpa. Olha, você entendeu tudo errado. Você é sempre tão sensível. Eu ia te contar. Não era nada sério. Minha mãe só, ela exagera às vezes. Ah, sim. Claro. A culpa é sempre dela, não é? Levantei, ficando de frente para ele. Mas você nunca disse nada. Nunca defendeu nada. Sempre deixou que ela falasse e fizesse o que quisesse. E agora acha que vai se livrar disso com uma desculpa esfarrapada? O rosto dele endureceu. Você sabe como minha mãe é. Não é fácil para mim? Não é fácil para você? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Gustavo, eu passei 6 anos tentando ser aceita por ela. 6 anos ouvindo críticas, insinuações, desdém. E você? Sempre ficou quieto, sempre concordou. E agora isso? Apontei para os papéis do divórcio. Isso é o resultado de todas as vezes que você escolheu ela, e não a mim. Ele parecia desconcertado, sem saber como reagir. Eu posso mudar. Podemos resolver isso. Resolver? Minha risada cortou o ar. Resolver o quê? O fato de que você me tratou como um capacho por anos? O fato de que você achou que podia me excluir da minha própria vida? Não, Gustavo. Isso não tem mais solução. Ele abriu a boca para falar algo, mas antes que pudesse, eu ergui a mão. Chega! Eu já terminei. Não adianta tentar consertar agora, porque eu não quero. Você teve todas as chances do mundo para ser um marido e falhou em todas elas. Por um momento, pensei que ele fosse implorar. Havia um brilho desesperado em seus olhos, mas em vez disso, ele explodiu novamente, como sempre fazia quando perdia o controle. Você vai se arrepender disso, Paula? Ele apontou o dedo para mim. Você acha que pode simplesmente acabar com tudo assim? Você não vai achar ninguém que te ature. Eu fui o melhor que você podia ter. Eu não respondi de imediato. Apenas observei, como se estivesse vendo pela primeira vez o homem que ele realmente era. E a sensação que senti não foi tristeza ou arrependimento, foi alívio. Talvez você tenha razão, Gustavo. Disse finalmente, minha voz calma como o mar depois da tempestade. Mas, honestamente, prefiro estar sozinha do que com alguém como você. Ele me olhou por um instante, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Depois, sem dizer mais nada, virou as costas e saiu batendo a porta com força.
Quando a casa voltou ao silêncio, suspirei, sentindo o peso sair dos meus ombros. Não foi fácil, mas foi necessário. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu me senti livre. Nos dias que se seguiram, a casa ficou mais silenciosa do que eu esperava. Não o silêncio opressor que costumava me envolver quando Gustavo e seus pais estavam presentes, mas um tipo de quietude que acolhia, que me dava espaço para respirar. O ar parecia mais leve. A ausência deles, que antes pensei que pesaria como um vazio, agora era a própria definição de liberdade. Eu tinha um mundo inteiro para reorganizar, mas comecei pelo mais básico, a casa. Gustavo tentou levar algumas coisas antes de sair, mas, como tudo estava no meu nome, ele não tinha direito a nada além de suas roupas e pertences pessoais. Liguei para uma empresa de doações e despachei tudo que tinha o cheiro da influência dele ou de Vera, desde os móveis do escritório que ele insistiu em comprar até a coleção de taças de cristal que ela havia me dado com um comentário passivo-agressivo. Talvez com isso, sua casa pareça um pouco mais sofisticada. Enquanto eu limpava e arranjava os espaços, percebi que também estava reorganizando algo dentro de mim. Cada objeto que saía era como uma camada de peso que eu jogava fora. Quando terminei, a casa não parecia mais uma arena de guerra. Era minha. Gustavo tentou me contatar algumas vezes. Primeiro, mensagens cheias de raiva, dizendo que eu estava sendo cruel e impulsiva. Depois, um pedido para conversar, para resolver tudo como adultos. Ignorei todas elas. Nosso divórcio seguiu sem problemas. Ele assinou os papéis rapidamente quando percebeu que lutar seria inútil e caro. Quanto a Vera, descobri que ela também sofreu as consequências. Sem a viagem para o Havaí e sem o apoio financeiro que eu sempre forneci indiretamente ao sustentar Gustavo, ela foi obrigada a mudar de estilo de vida. O apartamento luxuoso onde vivia com Paulo foi colocado à venda e eles se mudaram para um lugar mais modesto. Uma amiga em comum mencionou que Vera culpava Gustavo por tudo, dizendo que ele deveria ter me mantido sob controle. Isso quase me fez rir. Não havia controle que pudesse conter uma mulher determinada a retomar sua vida. Apesar de tudo, não guardei rancor deles. Não era sobre vingança, afinal. Era sobre justiça, sobre me libertar de um ciclo que nunca me valorizou. Minha carreira, que sempre foi sólida, floresceu ainda mais. Sem a constante drenagem emocional do casamento, comecei a investir em projetos que realmente me entusiasmavam. Abri um pequeno escritório em casa, com uma vista perfeita para o jardim que agora cuidava com minhas próprias mãos. Descobri que havia algo incrivelmente terapêutico em plantar flores e vê-las crescer. E, claro, não fiquei sozinha por muito tempo. Não era algo que eu procurava, mas a vida tem formas curiosas de nos surpreender. Em uma conferência de trabalho, conheci Daniel, um empresário que compartilhava não apenas dos meus interesses, mas do mesmo respeito pela liberdade e individualidade. Ele não tentou preencher os vazios que Gustavo havia deixado, ele me mostrou que eles já estavam preenchidos por mim mesma. O futuro parecia um campo aberto, sem limites ou amarras. Não era sobre Daniel, ou sobre minha carreira, ou até mesmo sobre o silêncio da casa. Era sobre a escolha de viver sem concessões, de ser eu mesma, completamente. Quanto a Gustavo, ouvi dizer que ele tentou se reerguer. Ele se mudou para um apartamento simples e, depois de meses de tentativas frustradas, finalmente encontrou outro emprego. Mas seu relacionamento com Vera nunca se recuperou totalmente. A pressão que ela sempre exerceu sobre ele, combinada com a queda em sua posição financeira, transformou o vínculo que tinham em algo mais parecido com uma guerra fria. Não me preocupei mais com eles. Minha vida havia tomado um rumo diferente, e olhar para trás parecia desnecessário. Naquela tarde, sentei-me na varanda com uma nova xícara de chá. O jardim estava cheio de flores que plantei, e o vento trazia um perfume leve de lavanda. A luz do sol tocava meu rosto, e pela primeira vez em anos, não havia nada para me preocupar. Era apenas eu, minha casa, minha paz. E, talvez, fosse isso que eu sempre procurei, não um lugar para me encaixar, mas um lugar onde pudesse ser completa. Eu finalmente havia encontrado.
Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!